Os debates e as decisões que moldam o nosso continente, a seguir em Europeans. Esta é Grottaglie, uma pequena cidade na Apulia, no sul de Itália. Estamos na província de Taranto, um território afetado por uma elevadíssima taxa de desemprego. A região foi seriamente atingida pelo impacto socioeconómico da reestruturação da indústria do aço nos anos 90. A Apulia é considerada região prioritária, ou seja, uma companhia que decida instalar-se aqui contará com apoios financeiros da União Europeia e do Governo Regional, assim como com a redução de impostos. Mas Grottaglie também é conhecida pela sua tradição cerâmica. Apesar desta arte ser muito antiga, as peças podem ser bastante modernas. Não há nada tão moderno como a cerâmica. Há peças nas naves espaciais que vão para a Lua feitas em cerâmica. Mas a cidade está a transformar-se num viveiro de indústria pesada. Quando alguma coisa nova chega à Grottaglie, ficamos contentes. Bem-vindos. A novidade chegou à Apulia através de uma empresa italiana de alta tecnologia que tem trabalhado nos últimos 40 anos com a Boeing. As duas empresas decidiram instalar-se em Grottaglie para construírem parte da fuselagem do último modelo da companhia americana, o Boeing 787 Dreamliner. A Alenia produz duas secções do Boeing 787. É o novo avião com capacidade para 200 a 250 pessoas. Dei 200-250 posti nelle varie versioni. Trata-se do maior acordo alguma vez concretizado entre as duas empresas. O valor ascende a 1,1 mil milhões de euros. La sezione centrale è praticamente questa. Produzimos esta parte da fuselagem do centro, aqui na asa, e também a parte central, que inclui a porta, aqui na fábrica de Grottaglie. La porta, qui sullo stabilimento di Grottaglie. Em Foggia produzimos o estabilizador horizontal, esta parte aqui. Parte orizzontale dell'impennaggio di coda. Mas porquê aqui em Apulia, no sul profundo da Itália? A Alenia explica que há razões técnicas como mais espaço e um aeroporto próximo da unidade de produção. Na verdade, as instalações da Alenia foram construídas com um forte contributo do erário público, através da utilização de subsídios nacionais e europeus. A província de Taranto é considerada por Bruxelas área em crise. Tentámos saber junto de várias entidades públicas o montante da ajuda consignada à região. A única resposta veio da Agência Nacional Sviluppo Itália, encarregada do apoio às empresas. Foram gastos 68 milhões de euros só na maquinaria desta unidade. Para receber o 787, fomos obrigados a construir um hangar de 70 mil metros quadrados. Para lhe dar uma ideia, o tamanho é tão grande como o de 15 estádios de futebol. A grande inovação deste avião é a utilização de fibras de carbono. Cerca de 50% do Dreamliner é feito deste tipo de fibras. Por detrás do painel, 32 bobinas serão cobertas com 90 camadas de fibra de carbono. As faixas de carbono são impregnadas de resina. Fim da operação, um forno dará a consistência necessária à estrutura, que serve de matriz. A outra grande inovação aqui é a tecnologia, a chamada One Piece Barrel. Tal como dizem as palavras em inglês, esta tecnologia permite construir o cilindro numa só peça, juntamente com a estrutura paralela. L'intero barile di fusoliera completo dei longheroni, quindi degli elementi longitudinali di rinforzo. Entre outras instalações, esta unidade possui uma das chamadas salas limpa, a maior da Europa, o equivalente a 3.000 quartos de hotel. A área está protegida por portas pressurizadas. A temperatura e a umidade do interior são constantemente controladas. Se o ar fosse muito seco, a resina começaria a derreter, mas se fosse úmido, a mistura poderia descolar ou criar bolhas de ar. Como nas peças de cerâmica, uma vez pronto o cilindro, são cortadas as janelas. Nicola Aurilio foi o primeiro a receber uma das janelas. Eu tenho uma delas, fiquei com a primeira que foi aqui cortada. Depois fizemos a primeira fuselagem e passados dias alguns começaram a dizer: foi a Boeing que ficou com a primeira janela, e outros: não, não foi. E eu autentiquei esta com a assinatura do engenheiro-chefe. A Alenia e a Boeing pediram que algumas infraestruturas fossem construídas pela administração pública italiana. Aurilio explica. As autoridades locais e regionais aumentaram a pista de forma a que o cargueiro 747, que precisa de mais espaço, pudesse aterrar.
A pista foi aumentada de 1.700 para 3.500 metros. La pista dai 1.700 ai 3.500 metri. O primeiro avião de carga chegou no dia 21 de março de 2007, carregado de fuselagem que tinha sido fabricada em Everett, nos Estados Unidos. No próximo ano esperam-se 7 voos por mês, uma ponte aérea entre a Itália e os Estados Unidos. Mas qual é o papel da administração pública neste projeto? Os investimentos indiretos da administração pública ascenderam a 150 milhões de euros. A fábrica de Grottaglie pode ser também utilizada com fins científicos. Foram estabelecidos laços entre a Universidade e a fábrica, especialmente com o Politécnico de Bari, o único no sul de Itália. O Politécnico desenvolveu estudos e pesquisas sobre os investimentos para a fábrica de Grottaglie. Se Grottaglie parece ser uma aposta importante para esta enorme empresa, a 20 km daqui situa-se Taranto, a capital da província que enfrenta graves problemas. No ano passado foi declarada a falência das contas públicas da cidade, uma situação que acontece pela segunda vez em Itália, depois da falência de Nápoles nos anos 90. As autoridades locais pediram ao governo central para declarar o estado de emergência. 750 milhões de euros de dívidas para uma cidade de 210 mil habitantes. Mas como pode isto acontecer? Como se explica esta situação a um estrangeiro? Bom, tentar explicar a um islandês ou a um alemão será difícil. Os mecanismos de controle simplesmente não funcionaram. Ninguém controlava ninguém. O Presidente da Câmara não controlava o Vereador das Finanças, o Vereador não controlava o Tesoureiro, o Tribunal de Contas não controlava os auditores e, por último, mas não menos importante, os mercados não controlavam nada. Isto deveria servir de reflexão. A falência foi decretada quando a cidade já estava morta. Foi como decretar a morte de um ser humano 3 meses depois do seu funeral. É como decretar a morte de um ser humano 3 meses depois do seu funeral. O ambiente é bastante diferente em Grottaglie, mas a Alenia trabalha tanto para a Boeing como para a Airbus. Não haverá aqui um certo conflito de interesses? É linear que uma administração europeia apoia uma empresa com capitais americanos e que é o grande concorrente do consórcio Airbus? Não há qualquer conflito de interesses. Uma empresa trabalha para diversos clientes. É uma estratégia. O nosso território não se abre mica só de investimentos que O nosso território não está apenas aberto a investimentos feitos por empresas europeias ou por empresas bem vistas pelo governo. Isso significaria que seríamos um Estado fechado. Enquanto a Airbus é obrigada a despedir funcionários em França, a Boeing, em parceria com a Alenia, instala-se no sul de Itália. Mesmo que os subsídios públicos tenham sido utilizados, a unidade de fabrico de Grottaglie parece ser de grande importância para a região. Pelo menos assim o esperam os residentes.